O UDP e o TCP são protocolos de comunicação bastante comuns, todo mundo que já trabalhou ou trabalha na área de redes já ouviu falar, porém pouca gente entende a fundo qual é a diferença, qual é o impacto de eu usar um ou outro em alguma comunicação. Então, vamos ver aqui de maneira bastante simples a diferença entre eles. Bom, entre TCP e UDP, o que nós temos é a diferença entre protocolos com conexão ou sem conexão. Connection e connectionless, protocolos com conexão e sem conexão. Mas e daí? O que a gente precisa para entender isso melhor? Então, antes a gente precisa entender o que é um protocolo de comunicação e, antes disso, o que é um protocolo. Então, vamos pegar um exemplo da vida real, totalmente separado de redes. Vamos supor que eu quero uma mesa de madeira. Uma ideia, uma estratégia para eu conseguir essa minha mesa é: eu vou lá no meio da floresta, vou procurar minério de ferro, com isso eu faço um machado, com esse machado eu volto na floresta para cortar madeira, quer dizer, vai demorar 20 anos e eu não vou ter a minha mesa. Uma outra estratégia é eu usar ferramentas que já estão prontas e que eu já posso, então, facilitar o meu trabalho. Então, um protocolo é isso, são ferramentas que já estão prontas, que facilitam o trabalho de quem vai fazer alguma coisa. Então, um protocolo de comunicação ajuda a fazer essa comunicação. Quem é que fornece essas ferramentas ou sistema operacional? Na verdade, o sistema operacional, seja ele Windows, seja ele Linux, seja ele da Apple, seja de um smartphone, ele serve como um pacote de ferramentas que outros programas vão usar para fazer as tarefas. E o que é um protocolo de comunicação? São ferramentas para eu comunicar. Então eu tenho um monte de dados de um lado aqui, eu quero mandar para o outro lado, então eu peço encarecidamente para o sistema operacional me ajudar e mandar esses dados para frente. Agora, quem é que pede isso? Quem é que faz essa requisição? É o programador, a pessoa que está desenvolvendo o software. Então, se eu sou um programador, eu estou desenvolvendo um programa de e-mail, eu, em vez de criar do zero a comunicação entre o servidor e o cliente, eu uso o sistema operacional e são essas ferramentas que eu, programador, vou decidir. E quais são as ferramentas que o sistema operacional oferece? Por exemplo, TCP e UDP. TCP, essa comunicação, essa transferência de informação vai ser feita com conexão, connection, e o UDP vai ser feito sem conexão, connectionless. Tudo bem? E daí, então, a gente já descobriu que um protocolo de comunicação é algo que um programador usa para transmitir dados de um lado para o outro. Quais são as vantagens? Bom, primeiro, por ser algo padrão, eu tenho certeza que o meu programa vai se comunicar com qualquer equipamento que esteja do outro lado. Então, o TCP e o UDP é algo que está muito difundido, é muito bem desenvolvido, então eu tenho certeza que se eu desenvolver para um Linux um software e ele estivesse comunicando com um servidor que seja Windows, se eu escolher TCP, se eu escolher esses UDP, esses protocolos padrões, eu tenho certeza que pelo menos a comunicação, a troca de informações vai ocorrer corretamente e eu, programador, não vou precisar me preocupar com a forma como isso vai estar sendo feito. Bom, agora vamos entender a diferença entre um protocolo de comunicação com conexão, sem conexão, connection, connectionless. Vamos começar pelo sem conexão, pelo protocolo connectionless. Novamente, eu gosto de usar bastante exemplos da vida real. Eu tenho uma empresa, um escritório em São Paulo e um outro escritório no Rio de Janeiro. Um é o servidor, o outro é o cliente, por exemplo. Então, eu tenho secretárias nesses escritórios. Essa secretária é o sistema operacional. O sistema operacional é o auxiliar do equipamento do servidor do cliente. Então, essas secretárias do sistema operacional. E aí, aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa da contabilidade precisa mandar uma enciclopédia para o pessoal de vendas, para uma pessoa de vendas lá em São Paulo. Bom, em vez dessa pessoa de contabilidade se preocupar com isso, ela tem o sistema operacional, a secretária, então ele pede encarecidamente para a secretária mandar isso lá para São Paulo e vai voltar para a vida dele, ou seja, ele não precisa se preocupar, uma vez que ele pediu para a secretária mandar essas informações, ele sabe que ela vai fazer essa tarefa. Como é que isso aí, a secretária não pode pegar uma enciclopédia mandada uma vez só via Sedex, ela precisa então dividir em pedaços. No sem conexão, como é que funciona? Assim que a secretária do Rio de Janeiro recebe essa tarefa, ela já
arranca a primeira folha, bota no envelope e bota no correio. No dia seguinte, ela pega a segunda folha, bota no envelope e manda para o correio. E ela vai mandando isso lá para São Paulo. Ela não pergunta se a secretária de São Paulo vai querer receber, ela não pergunta se a secretária de São Paulo tem espaço para guardar, e ela também não se preocupa se essas cartas estão chegando ou não. Se chegar, se não chegar, não é problema da secretária do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, no Connectionless, eu não tenho nenhuma forma, nenhum tipo de preocupação entre os lados. É um protocolo muito simples e muito básico. Então, no Connectionless, a transmissão começa imediatamente. Eu não tenho nenhuma burocracia, eu não tenho nenhuma formalidade entre os dois lados. No Connectionless, eu não tenho garantia de entrega. Se um pedaço da enciclopédia não chegar, as secretárias não vão se preocupar com isso. Se quiser, a pessoa da contabilidade, depois daqui vai perguntar para a pessoa de vendas lá no Rio se chegou tudo, se faltou alguma coisa, e se faltou, a pessoa de contabilidade é que vai se preocupar em pedir para a secretária transmitir de novo. Ou seja, o sistema operacional no UDP não se preocupa em retransmitir se tiver alguma perda. Então, também não existe essa questão da garantia de entrega. Bom, e no com conexão? Aí as secretárias são um pouco mais delicadas, são um pouco mais dedicadas. Então, a pessoa da contabilidade aqui entrega para a secretária a enciclopédia. A secretária do Rio, antes de começar, manda uma cartinha para São Paulo. Olha, vou te mandar uma enciclopédia, você pode receber? A secretária de São Paulo pode falar, não, desculpa, não tenho tempo. E a secretária do Rio de Janeiro nem começa a transmitir e avisa o contador, olha, desculpa, o pessoal lá de São Paulo recusou. A pessoa aqui de São Paulo que vai decidir, do Rio de Janeiro, que vai decidir o que fazer com essa falha de conexão. Mas a secretária de São Paulo, do Rio de Janeiro, manda esse aviso, inicia essa process. Então, essa etapa, essa comunicação, olha, posso te mandar, e o outro lado dizendo sim, pode, é a conexão, é o processo inicial. E aí a secretária do Rio começa a mandar manda a primeira página, e a secretária de São Paulo manda uma resposta. Ah, muito obrigado, recebi uma página. Aí a do Rio manda uma outra, aí a de São Paulo, ah, muito obrigado, recebi mais uma página. Repara que esse processo pode ser bastante ineficiente. Por quê? A do Rio de Janeiro manda uma página e tem que esperar a resposta para mandar a segunda. Então, o TCP ele foi feito de uma maneira um pouco mais inteligente. No TCP, a secretária manda várias páginas e espera ver o que o outro lado responde que chegou. E aí manda mais um pouco, vem uma resposta, manda mais um pouco. E aí, se alguma coisa não chegou, é que ela volta a transmitir. Então, no caso do TCP, por exemplo, ele mandou a página 9, mandou a página 10, mandou a página 11, a página 11 perdeu, mandou a página 12. A secretária de São Paulo diz, olha, recebi a página 10. A secretária do Rio espera um pouco, não vem nenhuma informação sobre página 11 ou página 12, então a secretária do Rio de Janeiro desconfia que a página 11 não chegou. E aí ela começa a mandar a 11 de novo, e a 12 de novo, e a 13, ou seja, o TCP, ele não manda só aquilo que perdeu, ele manda, a partir do ponto que perdeu, manda tudo de novo. Aí você fala, poxa, mas isso é meio ineficiente, eu vou replicar a informação. Lembra, esses protocolos eles foram criados há muito tempo atrás, quando os servidores, as máquinas que iam fazer isso não tinham muita memória, não tinham muito poder de processamento, então ela é uma maneira mais simplista de fazer essa transmissão. Com certeza, hoje, qualquer pessoa aqui pode pensar num protocolo mais eficiente, só que ninguém mexe nisso, exatamente porque o TCP e o UDP são extremamente populares, e o ganho que a gente teria seria pouco perto do trabalho de se criar um novo protocolo. Então, realmente, o TCP não é perfeito, o UDP não é perfeito, mas eles são assim e provavelmente vão ser assim até o fim dos tempos. Então, comparando aqui protocolos Connection e Connectionless. Connection TCP, Connectionless UDP. No Connectionless ele é muito rápido para começar. Eu pedi para transmitir, ele já começa a picar as informações e mandar para frente. No protocolo com conexão, eu tenho essa etapa inicial, onde as duas pontas são educadas, e existe uma etapa final. Quando o último pedacinho de informação é transmitido, quem está transmitido avisa, olha, acabou, viu? Então não precisa mais se preocupar, chegou a última folha. Eu tenho uma etapa de preparação e uma de despedida, que é então essa chamada conexão.
No connectionless não existe garantia de entrega, no connection existe essa verificação, então no TCP ele verifica se a informação foi entregue ou não, e no connection você tem essa retransmissão. Então a secretária no protocolo TCP, ela guarda uma cópia com ela, se por acaso a carta não chegar, ela pega e manda de novo, até garantir que chegou todos os pedacinhos do outro lado. No caso do UDP, não, ele manda e se não chegar, quem mandou é que tem que se preocupar em se vale a pena retransmitir ou não e se valer de fazer essa retransmissão. No caso do UDP, o sistema operacional não se preocupa. Então, lembrando, quem faz essa decisão é o programador, quem está desenvolvendo o software. É ele que, quando está escrevendo o programa, é que vai dizer: olha, sistema operacional, por favor, transmita essa informação para esse endereço de destino aqui, usando esse protocolo, ou TCP ou UDP. Então, o programador é que escolhe e ele é que vai fazer essa comunicação. Ele é que vai fazer essa decisão e o sistema operacional vai simplesmente obedecer. Bom, que protocolos que usam o TCP? Praticamente todos. Então, quando você acessa uma página web, SSH, que é uma comunicação criptografada, e-mail, transferência de arquivos. Porque se você pensar bem, para que você vai querer usar um protocolo em que você não tem garantia de entrega, né? Para que você vai querer ter trabalho? Então, no caso do TCP, eu, programador, não preciso me preocupar. Eu pego um pacote de dados, entrego para o sistema operacional e eu sei que vai chegar. Se eu estiver pedindo para ele fazer isso via UDP, pode ser muito provável que eu tenha perda de pacotes em algum momento e essa perda fique esse buraco na comunicação. Bom, existem casos em que eu preciso fazer, ou é melhor eu fazer essa comunicação em UDP. Então, como eu falei, antigamente as máquinas tinham pouco processamento, pouca memória, então uma das razões de eu usar o UDP era não gastar muito processamento, eu tinha um equipamento com pouco poder de processamento. Hoje em dia isso não existe mais, mas existem ainda alguns protocolos que não toleram atraso, porque se você tiver que retransmitir, você vai ter um atraso, ou seja, lembra como é que é o processo? Um lado começa a transmitir e espera vir as respostas do outro lado. Se não vem a resposta de recebimento, aí ele reenvia o pacote. Isso demora tempo. Se eu estou, por exemplo, numa chamada telefônica, isso pode demorar 1, 2 segundos, eu vou ter um pedaço, um silêncio de 1, 2 segundos na minha comunicação. Então, no caso de uma chamada de telefonia IP, eu não posso ter esse atraso de 1, 2 segundos. Então, no caso da telefonia IP, se eu perdi um pacote, deixa para lá. Vai ficar um tique, um ruidinho no meio da comunicação, mas depois vem mais pacotes e bola para frente. Então, no caso da telefonia IP, é melhor fazer em UDP. Por quê? Porque eu não posso, pior, você tentar retransmitir, ou se você esperar pela retransmissão, você vai causar um problema muito maior do que simplesmente a perda daquele pedacinho de voz que aconteceu. Então, no caso do telefonia IP e no caso do CFTV também, quando eu estou vendo câmeras em tempo real, eu estou mexendo numa câmera PTZ, Pan Tilt Zoom. Então, repara que quando eu tenho comunicação em tempo real, quando eu tenho que ter um atraso muito pequeno, o UDP é o protocolo preferido. Bom, também uma coisa que eu falei durante esse vídeo aqui é que com conexão tem garantia de entrega e sem conexão não tem garantia de entrega. Isso é verdade? Não tem como, ou será que tem como eu ter um protocolo connectionless com garantia de entrega? Sim, eu tenho como fazer isso. Pode não fazer muito sentido, mas é possível sim eu ter um protocolo sem conexão com garantia de entrega. Uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, é muito comum a gente escutar isso, de que protocolo com conexão tem garantia de entrega e protocolo sem conexão não tem garantia de entrega. E aí, vai uma dica interessante para quem está fazendo faculdade, para quem está fazendo curso técnico de telecomunicações. Você vai ter em algum momento uma aula ali de protocolos de comunicação e o professor vai falar exatamente isso. Porque protocolos com conexão tem correção de erro e sem conexão não tem correção de erro. Aí você chega, professor, desculpa, mas é possível eu ter
realmente protocolos sem conexão com correção de erro. Aí o professor está achando esperto, fala, então me dê um exemplo de como seria um protocolo sem conexão com correção de erro. Aí você fala, bom, então você não tem essa etapa inicial, o lado que está mandando a informação começa a mandar imediatamente, só que manda esses pacotes de maneira numerada e espera a resposta. Manda o pacote número 1, recebeu 1. Número 2, recebeu 2. E assim por diante. Se você não tem essa resposta de recebimento, você reenvia o pacote. Aí o professor vai falar, então quer dizer que você vai fazer um protocolo melhor do que a internet? Eu falei, não, professor, não é isso. Só querendo explicar o ponto que o senhor fez aqui. O protocolo com conexão tem garantia de entrega e o sem conexão não pode ter garantia de entrega. É a mesma coisa que o senhor dizer que o carro com motor 1000 não pode ter banco de couro. Não faz sentido, mas não é uma coisa tem a ver com a outra. Aí a classe vai dar risada e na próxima prova o professor vai te tirar um ponto por qualquer besteira só para você largar a mão de ser esperto. Bom, por que a gente chama TCP/IP? Isso é um nome que a gente normalmente dá para o pacote de rede. Por que a gente fala TCP e não UDP/IP? Bom, o TCP, o UDP, o IP, todas essas formas de comunicação nasceram juntas. Tá? E como o TCP era o protocolo mais comum de se utilizar desde lá no começo, então se começou a se nomear esse pacote de comunicação de pacote TCP/IP. Inclusive, nas primeiras versões de Windows 3, Windows 95, eles não vinham da Microsoft com o TCP/IP. Você tinha que instalar isso adicionalmente. Então, você chegava e perguntava, você já instalou o TCP/IP nessa máquina Windows aqui? Então, por isso que a gente chama esse pacote de TCP/IP, mas dentro desse nome também está o UDP, o ICMP e outros protocolos. Tá? Então, resumindo, TCP e UDP são protocolos de comunicação, são ferramentas que o programador usa para fazer a transmissão entre dois pontos. Por que é importante a gente, como profissional de TI, conhecer isso? Porque quando você vai tratar com firewall, quando você vai tratar com roteadores, quando você vai tratar com a comunicação em geral, você acaba se envolvendo com as etapas e com as formas diferentes. É importante você pelo menos ter uma noção de como é que eles funcionam. E como a gente viu, os protocolos em geral hoje em dia usam o TCP, mas quando eu tenho aplicações em tempo real, eu acabo usando, normalmente os programadores usam o UDP como opção. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo, isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!